Oi, galera, tudo bem? Meu nome é Gabriel, eu sou estudante de enfermagem da Faculdade Venceslau Braz. Eu vim por meio desses vídeos, vai ser uma série de vídeos, que vão falar um pouco sobre alguns cursos de algumas faculdades para auxiliar as pessoas que estão fazendo vestibular, porque eu já fui vestibulando, eu sei como é, e as pessoas também que estão ingressantes dessas faculdades que eu vim falar. Para auxiliar, para conhecer a história de outras pessoas, para parecer que a gente não é um único bichinho estranho que tem essas dificuldades, assim, que alguém já passou. Então, hoje eu estou aqui com uma professora, uma das melhores professoras que tem da vida, é a professora Rafaela. Ela faz a disciplina de inglês na Faculdade de Venceslau Braz. E, e hoje ela vai falar um pouquinho sobre o curso de letras na qual ela fez, falar um pouquinho sobre a história e a carreira dela. Então, se você pudesse apresentar, professora. Ok, olá, meu nome é Rafaela, eu sou de Delfim Moreira, sou de Minas, perto de Itajubá, né, da faculdade do Gabriel. Eu queria saber um pouco sobre você, professora, sobre como foi o ensino médio. Como foi a Rafaela, a estudante Rafaela no seu ensino médio? Ok, Mal. a Rafaela aluna, ela era sofria bullying, porque ela era CDF, a nerd. Eu sentava na primeira carteira e eu era chata mesmo. Os meus colegas falavam que eu era chata, assim, tipo, todo planejadinho, sabia as datas de tudo, puxa-saco de professor. Eu era bem estudiosa, estudava muito para as provas, né? Ia bem, assim, notões, né? Nunca tive problema. É lógico que tem lado positivo e negativo, né? Porque eu sempre sofria muito, por exemplo, quando eu tirava um B. Nossa, eu chorava, sabe? Então era muito perfeccionista, assim. Então tem o lado positivo, lógico, mas também essa cobrança pela nossa parte não é tão saudável assim, né? Mas eu fiquei pensando, né? O que, que me levava a ser assim? Era algo meu, desde sempre. Não foi cobrança dos meus pais, nem impressão. Eu acho que muito de personalidade, né? Esse estilo, assim. Eu sempre gostei muito de estudar, de conhecer coisas novas, né? E ensino fundamental, assim, eu gostava sempre de tudo, né? Eu acho que depois a gente vai, as matérias vão ficando mais difíceis, né? Então a gente vai pelo lado das que a gente gosta mais, né? E eu comecei a fazer inglês quando eu tinha 9 anos, então era algo bem lúdico, né? Quando é criança, assim. Na minha cidade só tinha uma escola de inglês, né? Então eu sempre gostei muito de estudar e desde então tenho estado nessa jornada do inglês, né? E você sempre estudou em escola pública ou você fez ensino médio em Uhum. escola particular? Não, sempre escola pública, né? Aqui em Delfim nem tem escola particular. E assim, agora que tá mais essa ondinha das pessoas irem para Itajubá, né? E agora que eu lembrei, algo importante da minha vida. No ensino médio, no segundo colegial, eu comecei a estudar em Itajubá, mas fazer Senac. Você conhece o Senac, né? Eu Sim. fazia técnico de secretariado, olha só, técnico de secretariado, porque a mente era aquela, né? Ah, vou terminar a faculdade não, terminar o ensino médio, se eu não fazer arrumar nada, assim, eu já arrumo um serviço nessa área de secretariado, né? Então, eu ia de manhã para Itajubá, aí voltava, e eu ainda sou muito de passar mal, viajando de ônibus, nossa, era sofrido, viu? Chegava correndo, almoçava e já ia para a escola, nossa. E depois a gente ainda fazia estágio na biblioteca, foi suado os últimos 2 anos. Mas assim, no terceiro ano ainda tentei estudar por conta própria para fazer cursinho. Não, porque eu não tinha condições de fazer cursinho, né? Então a gente vai ganhando umas apostilas assim das pessoas, né? Aí eu Uhum. tentei fazer um plano assim de estudos e tentava estudar por minha conta. Não tinha tanta coisa como tem hoje, né? De internet, de canal, assim, sabe? Então era da época de enciclopédia e tudo mais. Eu fui ter computador e internet com eu no primeiro colegial. A gente sabe que ainda mais o aluno do terceiro ano sofre uma pressão, tanto do seu exterior como dentro, que é a pressão do vestibular, do Enem, do famoso, a Uhum. famosa aprovação, a faculdade que não pode não fazer faculdade, que tem que ser algo assim que os pais impõem Aham. desde pequeno. E como foi a sua essa época de Vestibular, vestibular? né? De pensar como você ficou, as Então, suas expectativas e tudo mais. eu comecei a fazer o Enem no primeiro colegial, né? Fiz no primeiro, fiz no segundo, no terceiro, então eu já conhecia bem sobre a prova. Mas assim, eu não quis sonhar muito em fazer faculdade em outro lugar, porque é uma questão muito pessoal, porque assim, eu sou filha única e os meus pais não queriam que eu fosse embora.
Então, tipo, de não deixar mesmo, você não vai. Você não vai. Então, eu nunca tive muitos sonhos, assim, de, ai, e, por exemplo, lugar aqui perto, né, Unifal, essas coisas que os meus primos foram, sabe? Então, assim, sempre, eu acho que eu sonhei um pouco... Ah, como tinha letras ali na FEP, nossa, eu até lembro que eu tirava, imprimi foto da FEP, colocava no meu caderninho de estudos, era muito engraçado. Ah, meu sonho isso era a FEP, sabe? Assim, uau. Mas eu sempre acreditei que, assim, quem faz a faculdade é o aluno, sabe? É lógico que as matérias são um pouco diferentes, né? Mais puxado na escola federal, né? Mas depende muito do aluno, né? Então, assim, eu já vinha preparando para o Enem, até psicologicamente, mas eu sempre fui muito nervosa com prova, eu sofria muito, sabe? Mas eu nunca tive pressão dos meus pais, não. Assim, nossa, você tem que estudar, você tem que fazer tal coisa. Só que quando eu sempre fui bem decidida em ser professora, né? Porque na minha infância, a minha brincadeira favorita era escolinha. Então, eu colocava os meus bonequinhos sentadinhos lá na varanda, né? no banquinho assim. No começo eu não tinha quadro, então eu usava a porta mesmo lá da cozinha e escrevia. Depois eu já ganhei um quadro e fazia plano de aula para as minhas bonecas, tirava até xerox do material, era muito engraçado. E eu morava do lado da escola, sabe? Municipal. Aí eu escutava os professores meio gritando, eu gritava com as bonecas, era muito engraçado. Então eu sempre tive bem assim comigo essa questão de profissão, de qual que eu seria. Só que eu não sabia do que eu iria dar aula. Tinha pensado até de dar aula de matemática quando eu era criança, assim. Mas aí depois eu conheci o inglês, eu gostava muito de português também, de ler, eu gostava muito de ler. Já pensei em ser escritora também, assim, outro motivo de eu ter escolhido letras. Mas ainda não sabia se eu ia ser professora de português ou inglês, né? Mas os meus pais nunca me forçaram, assim, em relação a nada. Eles até ficaram questionando, nossa, mas professora? Na minha família toda, né? Professora, você não quer ser outra coisa, né? Médica, advogada, outra coisa, né? Eu lembro que eu tinha ido no... bem assim no terceiro colegial, no médico, né? Aí o médico perguntando, o que você vai fazer? Que não sei o que. Eu falei, vou fazer letras. Que isso, não. Faz a engenharia de letras que é direito. Eu falei, o quê? Não. Não, porque por causa de eu gostar muito de estudar, né? Mas quem me ajudou bastante, assim, foram os meus professores de português, que eu sempre conversava com eles, assim, pra, né, saber, eles me ajudaram também, falaram sobre a faculdade, isso ajudou bastante. Mas quem escolhe por letras, infelizmente, a questão salarial não é o que vai te motivar a fazer letras, né? E infelizmente a situação da escola pública é muito triste, né? Então, a gente olha para o curso de letras, por exemplo, ali da FEP, são pouquíssimos os matriculados. O número caiu muito, muito, né? Então, sim, é uma realidade muito triste, mas eu penso que precisamos de pessoas que acreditem na educação, né? Então, não pode deixar morrer, não. Vamos tentar alimentar essa profissão assim tão maravilhosa. Eu sou apaixonada. Mas assim, eu ainda fiz o Enem mais 2 vezes, aí na segunda vez eu passei pelo ProUni, então assim, já ajuda um pouquinho, né? Porque eu também estava almejando pelo ProUni. Foi bem interessante isso que você falou sobre educação, sobre esse investimento, porque querendo ou não, a educação é a base de todo o resto, como várias imagens no Dia do Professor, como foi comemorado esse tempo atrás, a imagem que todas as profissões agradecem a uma única profissão, que é a do professor. Com certeza. Se não fosse professor, nenhuma outra existiria, né? Eu sempre fiquei com essa pergunta, assim, na minha cabeça. Qual será que é a profissão mais importante? Aí eu sempre chegava nessa conclusão que é o professor, porque todas as outras profissões dependem de um professor, né? Então, assim, é Exatamente. algo incrível. Então, essa escolha de curso, então, foi sempre bem clara para você. Era letras desde quando você entrou no ensino Desde médio. sempre. Eu acho que assim, muita gente sofre pressão, né? Ainda mais. Eu acho a idade de 17 anos para decidir o que você vai fazer da sua vida. Assim, é muito pouco tempo, sabe? Então, eu não vejo assim motivo pelo qual você tem que terminar o terceiro. Agora, tá? Porque a Rafaela de antigamente pensava assim, não. Terminar o terceiro ano e já ir para a faculdade. Não, calma, é a sua vida, sabe? Você tem muito tempo pela frente, mas tem essa urgência de ter que passar essa cobrança. E eu acho que, assim, é muito mais importante você se formar como pessoa, se autoconhecer, sabe? Porque essa cobrança aí de estudar para vestibular, nossa, eu tenho um negócio, assim, com escola que só pensa em vestibular, em prova, eu não suporto a palavra prova.
sabe? Nós somos muito mais do que um vestibular, muito mais do que qualquer coisa, sabe? Então, mais ou menos assim, não esquecer quem você é de verdade, a sua essência, sabe? Que é muito, muito mais, porque algo balança muito o nosso emocional, assim, quando você não vai bem nas provas, você não passa, né? É algo assim, nossa, frustrante. Então, quando você recebeu a sua aprovação, que você passou no curso de letras, como a Rafaela se sentiu? Ai, deixa eu ver se eu lembro, mas peraí. Olha, normalmente o vestibular da CEP é em novembro, né? Logo sai, né? O Oh. resultado. Nossa, chorei, foi gritaria. Felicidade, coloquei. Eu acho que eu até coloquei no Facebook, assim, por mais que seja particular de põe no Facebook. Ah, que delícia. Nossa, e era uma sensação, assim, muito boa, porque da minha turma do terceiro ano, que foram para a faculdade, assim, junto comigo, assim, logo terminando, dá para contar em uma. Acho que foram uns 3, 4. Então era algo assim, nossa, muita gente nem fez vestibular, nem fez Enem. Então era algo assim, nossa, não me sentindo, mas parece que a minha vida tá andando, né? Eu tenho planos, eu tenho algo traçado. E eu sempre tive muito essa questão de planejamento, eu tenho que saber o que eu vou fazer no futuro, senão eu já fico nervosa, sabe, ansiosa. Então, foi uma calmaria muito grande. Passei, eu já tenho o que fazer o ano que vem. Agora vamos entrar na famosa faculdade, né? A famosa Faculdade. instituição, quando a gente chega lá. Então, a primeira coisa, você achou que você teve seguir um padrão do estudante de letras? Tem um padrãozão que tem que ser Nossa, seguido? olha, a gente fica muito assustado, né? É um gap assim muito grande. A gente fica muito assustadinho porque não é como era o ensino médio, tudo muda, você tem que correr atrás de muita coisa, né? O professor passou ali e pronto. Então a questão de passar ou não é muito maior, né? Porque você pode reprovar de um semestre para o outro, assim. A minha turma sempre foi muito diferentona. A gente começou com 35, né? E a maioria eram homens. Então foi algo muito atípico para um curso de letras, assim. E era uma turma difícil de lidar, cada treta, sabe? Assim, bem, bem difícil mesmo. Mas questão de estudos, eu mantive muito o que eu era, assim, tudo bem organizado. Eu não tinha tanta coisa, assim, eu sempre gostava muito de imprimir, né, apostila, então eu tinha tudo certinho, data, o que eu tinha que entregar, não deixava nada para fazer na hora, assim, tentava adiantar, né? E assim, não é fácil. Aí depois eu comecei a trabalhar, aí ficou pior ainda. Gente, eu olho para trás, eu falo, eu não tenho coragem de fazer isso de novo. Quem que era aquela Rafaela com aquela energia? Eu acho que é muito de fase, né? Porque Sim. com 18, 19 anos você tá no auge. É aquela fase mesmo de correr atrás e de fazer pra valer. Porque eu lembro, saía de Delfim, tinha dia que eu saía 6 horas, tinha dia que eu saía 7 horas. Aí eu comecei a dar aula numa escola de inglês em Itajubá. E assim, e eu ficava um tempão lá na escola sentada, depois que eu dava aula, porque eu não podia voltar para Delfim, né? Dava aula tarde também. Aí depois ia para a faculdade. Olha, as últimas aulas eram muito difíceis. Aí o professor apagava as luzes, era aula do slide. Olha, aquela sofrência, assim, o olho pesando. Difícil. Aí saía de Itajubá umas 11 horas, chegava meia-noite em casa. Muito, muito cansativo. Então, às vezes, eu estudava durante o almoço, finais de semana, né, fazer trabalho. E eu também tinha um problema de trabalhar em equipe, assim. Eu não confiava muito nas pessoas, por mais que eram meus amigos, mas eu sabia que aquela nota dependia do trabalho. Então, por muitas vezes eu fiz a parte de outras pessoas, sabe? Então, assim, tentava. Hoje eu consigo enxergar muitos defeitos, assim, mas assim, tudo leva para que a gente é agora, né? Mas Claro. assim, meus professores foram fantásticos, sempre tiravam dúvidas também quando precisava. Só que assim, principalmente ser professor, eu não sei como são com outras profissões, mas a gente aprende muito na prática mesmo, né? É, ali na faculdade a gente fica mais na teoria, por mais que tenham matérias assim de que a gente tinha que dar aula para os nossos professores lá, não é a mesma coisa, né? Ali da prática. Eu acho que para mim foi muito importante, porque durante a faculdade eu já era professora, então me ajudou muito, muito mesmo, sabe? E eu sempre corria muito atrás do que eu queria, assim, tipo,
por exemplo, na escola de inglês que eu trabalhava, eu já dava aula para crianças. Só que a faculdade de letras não ensina você dar aula para criança. É a partir do sexto ano, né? Do fundamental. Então eu falei, nossa, e agora o que eu vou fazer? Aí o que eu resolvi fazer? No terceiro ano de faculdade, eu decidi fazer a iniciação científica. Porque não era paga na época, não, sabe? Era bem voluntário, assim. Aí nisso eu fiz como é que chama? Na Casa da Criança, naquela creche. Aí eu Sei. fiz meu projeto lá. Então eu pesquisava, né, sobre aulas para crianças e eu dava aula lá. Aí depois do meu TCC eu aproveitei essas aulas que eu dei, né? Eu fiz diários reflexivos e fiz a análise dessas aulas, sabe? Então foi tudo um gancho. Então aí nisso eu já me apaixonei por pesquisa, que é algo assim que você, meu Deus, é muito interessante esse lado da pesquisa, assim, que você vai conhecendo mais, estudando, aí você tem o orientador que vai te mostrando mundos novos, né? Então, na faculdade eu já comecei aí esses eventos, fui para a PUC, fui na Univas, assim, apresentar meus trabalhos, porque aí eu já tinha trabalho, né? Assim, uma pesquisa em andamento. Nossa, conheci tanta gente. Foi muito bom essa parte da pesquisa. Por isso que eu falo, aproveitar mesmo, sabe? Levar a sério. E assim, é o seu conhecimento. Igual, eu não gostava de faltar nem um pouco, porque às vezes eu pensava, ai meu Deus, se eu faltar a aula de hoje, vai ser algo que eu vou perder e não vou conseguir passar para o meu aluno depois, vai influenciar depois na aula que eu for dar, sabe? Então eu levava assim, muito a sério as aulas. Então eu lembro que teve algum ano que eu fiquei doente, eu fiquei 2 semanas sem ir na aula, nossa, mas foi terrível, sabe? Eu já me senti tão perdida. Nossa. Então, olha, é levar muito a sério, assim, porque é a sua profissão, vão ter pessoas que dependem, né, de você. Então, se você puder, né, dê o máximo que você puder, porque é muito importante. E Sim. sempre ir além, assim, eu sempre. Essa palavra, como você sabe, é o nome da minha escola, né? Beyond, além. Então, isso sempre ficou muito forte para mim. Então, se você pudesse definir a faculdade de letras para quem está com essa dúvida de que profissão seguir, como você Sim, né? Eu vou falar um definiria? pouquinho mais da faculdade de letras, assim. Nossa, a gente não tem muita noção antes, né? E depois a gente vê quantos campos de conhecimento. É muito pra gente, né? Então, assim, a gente tem matéria de literatura, eu gostava muito de ler, e a gente tinha que ler muitos livros, né? Então, a gente teve literatura brasileira, literatura portuguesa, né? Porque é muito legal pegar e fazer essa base, porque o Brasil, a nossa base ali foi de Portugal, né? Então, assim, agora eu tenho uma visão totalmente diferente de Portugal, da literatura portuguesa. Tenho muita vontade de conhecer, assim. A gente teve literatura inglesa também. Nossa, foram matérias, assim, incríveis que a gente... e as professoras também fantásticas, sabe? Assim, elas levavam a gente a viajar mesmo, assim, por universos maravilhosos, né? Dos cenários e dos personagens. A gente sempre tinha trabalhos para apresentar também de algumas obras. Então, essa parte de literatura sempre foi muito legal. A gente teve a parte da gramática em si, né? Eu sempre fui muito apaixonada por gramática. Nossa, a gente fazia coisa que parecia aula de matemática, porque a gente decifrava a frase, assim, num nível na análise sintagma. Nossa, agora eu não lembro tantos termos, porque eu não trabalho mais tanto com português, mas, assim, essa parte de conhecer a língua e também essa valorização, sabe? Porque tem muita gente que fala assim, eu não gosto de gramática, ou português é muito difícil. Gente, português é parte nossa, da nossa identidade, então conhecer aquilo, valorizar, sabe? Então a gente começa a ver a linguagem de uma maneira totalmente diferente e saber, assim, que tudo que a gente faz por meio da linguagem, né? Nós somos quem nós somos por meio da linguagem. Então todas as nossas ações estão permeadas por essa linguagem. Então é muito legal estudar ela a fundo. A gente teve uma matéria de análise do discurso também, que é fantástica. Então a gente começar a analisar qualquer coisa, analisar campanha publicitária, sabe? Diversos discursos e saber todas aquelas vozes que estão por trás. É muito legal mesmo, sabe? Trabalhamos com fonética, fonologia. Tinha aulas de inglês mesmo, só que eu não fiz as aulas de inglês porque eu já tinha um nível avançado, então, pelo menos na FEP, né, você chega e faz um teste de proficiência.
Então, se você tiver já um inglês bacana, você nem precisa fazer as aulas de inglês. Então, no primeiro, eu fiz só de curiosidade. Deixa eu ver como é que é, né? Vai que eu aprendo algumas coisas com o professor, umas diquinhas, assim. Aí depois eu pensei, podia ser um horário que eu posso estar estudando, fazendo meus trabalhos, né? Aí eu acabei desistindo da matéria de inglês. Mas, assim, a gente teve matéria de metodologia, né? Do ensino de língua inglesa e foram muito importantes para mim. Então, a gente trabalhava bastante questão da escola pública, por exemplo, né? Então, era bastante dialogado também. A gente alguns trabalhos, né, para criar material. Eu gostava muito de criar material, criar aulas, assim, é uma coisa que eu sou bem apaixonada, sabe? Essa parte da criatividade, assim, eu acho muito legal. Que mais que nós temos no curso? Tinha matéria de tecnologia, né? Tipo de informática, umas matérias assim que tem em todos os cursos, metodologia. A gente teve aula de Libras, só que eu só lembro falar oi, falar, né? Oi. Você teve Libras também, né? Sim, a gente tem matéria de Libras no primeiro semestre. Libras, filosofia. Nossa, matéria de filosofia me deixou chocada, né? Porque eu era uma católica assim, muito religiosa, assim. Aí, matéria de filosofia e psicologia já me deixaram muito, sabe? A gente começa a questionar as coisas, assim. Então, nós aprendemos muito, né? E questão, assim, dos colegas também fazem toda a diferença, né? Eu olho para trás e sinto muita falta, assim. Então, é algo, né, as pessoas que passam pelas nossas vidas, né? Eu tenho um carinho muito grande pelos professores também. Hoje em dia eles me chamam para dar um mini curso. Acho que foi semana passada eu dei um mini curso no curso de letras e foi uma experiência incrível. Gente, os meus professores assistindo minha aula, assim, eu ensinando alguma coisa para os meus professores. Foi uma experiência muito legal. E eu gosto bastante dessa questão de trabalhar com professores também, formação de professores. Porque, querendo ou não, curso de letras, no meu caso, assim, de professor de inglês também, tem muitas portas, né? Então, tem gente que às vezes acha que letras é só para professor, mas também não é, né? Eu tenho muitos colegas que são tradutores, revisores de texto, tem gente que pode partir para o lado mais de secretário, né? Então, roteirista, tem muitas coisas, né, para se fazer. Mas muitos colegas são professores de português, inglês. E a questão, assim, do inglês, né? O inglês me fez, nossa, voar muito. Então, hoje eu já tenho o meu próprio negócio, entendeu? E querendo ou não, por exemplo, né? Aí agora eu como empreendedora, se eu quiser contratar alguém, já é muito importante para mim que essa pessoa tenha letras. Sabe? Porque tem muita escola de inglês por aí que contrata a pessoa só porque ela é fluente, por exemplo, mas para mim já não serve, entendeu? Então, tem que ser duas coisas, né? A parte do inglês, que é muito importante, mas também o lado da metodologia, da didática, assim, essas duas coisas não se faz, né? Mas tem muita escola aí, inclusive esse foi um dos motivos pelos quais eu saí da última escola que eu estava trabalhando, por causa dessa questão da desvalorização, né? Que a gente estuda, poxa, aí eu já estava indo pro mestrado, aí depois eu tinha colegas assim que nem tinham feito letras. Então, qual que é a diferença, né? Aí eu acho que a gente acaba se sentindo desvalorizado. Mas então, o curso de letras pode abrir muitas portas, né? E às vezes essas coisas não são muito ditas, né? A gente tem que correr atrás. Mas se vocês estarem ouvindo isso, olha, você pode ser autônomo também. E questão de professor particular, hoje em dia também está bem, né? Principalmente nessa pandemia, assim, tem muitas oportunidades. Então, como você mesmo disse, a Letras abre muitas portas entre várias áreas que você pode seguir, certo? Depois que você forma. Então, por que o inglês? Por que se tornar uma professora de inglês? Meu Deus. Então, deixa eu pensar. Olha, Ok. no começo, eu acho que foi muita questão de oportunidade também. No primeiro ano eu não sabia realmente se eu ia dar aula de português ou inglês. Olha, português eu só dei aula no estágio, foram umas 6 aulas só, né? E logo depois foi só inglês que apareceu para mim, né? Então, assim, eu nem sei te falar se eu tivesse tido a oportunidade de dar aula de português, como teria sido, entendeu? Então, eu sempre gostei muito de inglês e comecei a dar aula e fui me encantando. Hoje eu não me vejo dando aula de português, por exemplo. Talvez eu teria que fazer uma outra faculdade de letras para poder dar aula de português, mas eu me sinto muito bem com inglês e eu acho fantástico essa oportunidade de quando você estuda uma segunda língua,
você faz uma ressignificação de tudo, das suas opiniões, de tudo sobre você, seja num nível mais, assim, básico. Quando a gente pergunta, what's your favorite color? Qual a sua cor favorita? Eu falo, nossa, sabe que eu nunca pensei nisso? Então você está fazendo uma ressignificação de tudo aquilo que você já fazia na primeira língua, você vai passar para a segunda. Então eu acho que essa oportunidade que você tem de pensar nas coisas que você gosta, ou de pensar nas suas opiniões, sabe? Então essa oportunidade que a língua inglesa te dá é fantástica. E assim, nossa, minha vida também é muito diferente por causa do inglês, né? Eu pude viajar para outros países, né? Eu fiz intercâmbio. Eu queria muito fazer intercâmbio, porque assim, a quantidade de alunos perguntam, ai, teacher, você já morou fora? É muito grande mesmo, sabe? Então, assim, ai, não. Então, assim, eu sentia falta disso. Então, eu terminei a faculdade, né? Terminei a faculdade, isso. E fui... Passou 6 meses e eu fui pro Canadá. Foi uma experiência incrível, assim, foi muito tranquilo para mim. Deu para me virar tranquilamente. Então, sabe, com inglês você faz tudo, você vai para qualquer lugar. Aí, faz 2 anos que eu fui para outros países também, assim, por mais que não eram países que tinham inglês como primeira língua, mas muita gente fala inglês, né? Assim, inglês é uma língua internacional, né? Então você consegue fazer muitas coisas. E a questão, assim, de você assistir uma série somente em inglês, com o áudio original, saber que é aquela voz dos atores, né? Muito bom escutar uma música e você entender, você conseguir falar com pessoas de outros lugares, né? Aumentar, assim, tipo, o seu ciclo social, assim, por causa de uma língua. Acho fantástico. E, assim, a questão, nossa, como professores, às vezes eu tô dando aula, assim, eu olho para os meus alunos, né, pequenininhos, assim, gente, cada oportunidade que eles vão ter na vida por causa do inglês, sabe? Assim, porque a vida muda muito, a questão de emprego, né? Quem tem inglês avançado, assim, consegue bem mais. Eu tenho, legal agora, observar as minhas alunas mais avançadas. Uma vai ser au pair, agora já em janeiro, outra já fez intercâmbio, a outra já está procurando faculdade para fazer fora. Então, assim, elas conseguem ver que o inglês mesmo, por causa, né, delas terem o inglês avançado, elas estão com muito mais oportunidades. Tem uma outra aluna que, por causa do inglês, falou assim, vou fazer relações internacionais, porque o meu inglês já está avançado, mudou até de curso. Então, assim, muda a vida. E saber que a gente pode fazer parte dessa mudança, né, desse sonho do aluno, gente, não tem preço. Eu acho que é isso, sabe? A nossa missão aqui, a missão nossa, né, na Terra, assim, é servir. Né? Então, assim, o inglês me dá a oportunidade de servir dessa maneira. Então, como você disse, você é autônomo, você criou sua própria escola de inglês, você tem hoje sua escola. E como é esse relacionamento de você se ver desde a faculdade, pensando assim mesmo, vou dar aula em uma escola particular, e hoje você tem sua própria aula, você é a sua própria chefe, chefe de outras pessoas. Então, como é esse hoje com você mesmo, você com você mesmo, Entendi. sobre É tudo porque a gente isso? tem que ser muito responsável, né, pelo nosso desenvolvimento, né? E então, isso foi uma das coisas. Então, eu estava sozinha, não tinha nenhum coordenador, ninguém que ia falar, nossa, você tem que fazer tal curso. Não, tinha que partir tudo de mim mesmo. Então, eu fui atrás de outros cursos, conheci uma rede enorme assim, de professores particulares que apoiam uns aos outros. Então, essa questão das redes sociais ajuda bastante também, né? Então, assim, a gente que tem que correr atrás. Em inglês a gente chama de CPD, Continuous Development Professional, né? A gente sempre está estudando. E é assim, eu nunca parei de estudar desde a faculdade. Eu acho que você não pode parar, porque as teorias vão mudando, né? E assim, é uma troca muito grande também de experiências. E sempre tentar colocar em prática, né? Porque tudo bem, a gente pode fazer os cursos, mas tentar trazer ali para a sua realidade, né? E tentar mudá-la, assim. Nossa, cada dia, com cada curso que eu faço, eu sou totalmente diferente. Igual assim, me perguntar, você usa os mesmos planos de aula, né? Não, gente, sempre os planos de aula são diferentes, porque assim, a minha visão vai mudando também, né? Então, é algo bacana. Assim. Então, às vezes a gente acha que só a faculdade, pronto, e só trabalhar? Não, não é isso, né?
Mas eu acho que também vai muito da questão da paixão, assim, que você tem pelas coisas, né? Que é a paixão que te move. E como a pandemia afetou sua carreira e tudo mais? Muito, 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 muito. E assim, para mim ainda pessoalmente, foi um momento muito complicado da vida. Porque eu fiz tratamento, comecei em dezembro, né? Ele finalizou em março, tratamento de saúde. Então, assim, eu tava voltando a viver mesmo, porque eu praticamente eu não existia. Não existia em fevereiro, em março, Rafaela não existia. Então, assim, terminei meu tratamento, aí na semana que eu ia voltar da aula, foi a semana da pandemia. Nossa, foram, assim, duas adaptações para mim muito grandes, sabe? Mas assim, eu já conhecia o Zoom, por exemplo, já tinha feito aulas online, então para mim, assim, questão de ferramentas, eu não sofri igual muitos professores sofreram. Agora, para mim, foi bem tranquilo e o lado positivo, pelo menos, né, das aulas online foi eu conhecer muitas ferramentas, assim, essa exploração foi bem bacana. Mas na escola, assim, foi muito sofrido, porque muitos alunos saíram, não quiseram nem tentar a aula online, alguns não se adaptaram. E aqui em Delfim, eu tinha muitos alunos de bairro, e a internet é horrível em bairro, sabe? Então, assim, até no centro, assim, dependendo, não é tão boa. Então, foi muito complicado. Só que, assim, os alunos que permaneceram agora, né, estão fortes. Mas foi assim, como autônoma falando, foi financeiramente bem difícil. Mas a gente consegue aprender muito também, né? Muitas lições, assim, e saber que essa parte do online aí só tem a crescer. Então, por exemplo, para o ano que vem eu já estou pensando em fazer um curso online, né, para os alunos que quiserem. Então, assim, a gente já vai vendo novas oportunidades no futuro, mas eu estou morrendo de saudade de dar uma aula presencial, fazer os meus projetinhos, os meus jogos, assim, morrendo de saudade. E, né, o contato, assim, com os alunos, ai, que saudade. Mas até eles, né, estão aprendendo muito. Questão assim, de flexibilidade, eu acho que é a maior, né? Tecnologias, né? E tudo mais. Então, é muito ensinamento, né? A gente tem que tentar ver o lado bom das coisas e o que a gente pode aprender, né? Com tudo que nós vivemos. E que mensagem você passa para os vestibulandos que querem letras? Que querem ou não têm coragem de falar que querem, né? Porque muita Isso. gente é assim, olha, eu conheço muitas pessoas assim, não vou fazer letras porque não paga bem, ou o que a minha família vai falar. Meu bem, se tá aqui dentro. Eu acho que assim, as pessoas que escolhem letras escolhem por amor, porque não, por qual outro motivo vai fazer letras? Né? Então, assim, principalmente para aqueles que já estão decididos em fazer letras e aqueles assim que querem, mas não estão com coragem de fazer, né? Tenham coragem, porque nós precisamos de pessoas que acreditem na educação. E é nós que vamos mudar essa visão, né? Os alunos precisam da gente, né? Desse olhar diferenciado. E arrisquem-se, valem a pena. A gente se conhece muito, é um curso assim para a vida mesmo, né? Como eu falei da questão da linguagem, por exemplo, de aprofundar-se na nossa língua. Então a gente acaba se conhecendo melhor, né? Às vezes as pessoas pensam letras, nossa, ela deve escrever tudo certinho, né? Eu tenho que falar bem perto dela. Não tem nada disso, né? A questão é bem mais além. Então, assim, às vezes tem pessoas que, ainda mais quando eu estava na faculdade, né? Ficava meio, ai, tem que falar certo com ela, que não sei o quê. Mas é muito bom mesmo, viu? Cursar letras e, assim, explorar, né, diversas áreas. Lógico que no começo a gente não tem muita noção, mas é para isso que serve, né, a faculdade, assim, vai abrindo mais a mente, aí depois a gente vai, né, especificando ali em alguma área que nos chamou mais atenção. E não tenha medo de errar também, se não for aquilo, né? E tem muitas oportunidades, assim, na nossa profissão. Você não precisa ser professor para sempre, né? Então, assim, tem diversas formas hoje em dia, principalmente com internet, muita coisa para a gente fazer. Sim. E uma mensagem para as pessoas que já estão cursando letras.
As pessoas já estão cursando letras. Isso. Vamos ver. Olha, parabéns pela escolha. Você é guerreiro, guerreira. E que, olha, não desanime. Vão aparecer muitos desafios, muitas pessoas te achando louco, né? Você vai chegar para dar um estágio na escola pública e vai falar: o que aconteceu? O que está passando na sua cabeça, né? Assim, é por amor aos alunos, sabe, que a gente faz. Assim, não dá bola para os seus colegas de profissão assim, mais velhos, não. Ou às vezes diretor. Vai, é pelos alunos, é pela sua missão ali que você pode contribuir um pouquinho que seja na vida daquele indivíduo. Sim. Né? Isso é o maior. E sempre. E continue, né? Os estudos, assim. Não pare, não. Vá além. Então fala um pouquinho sobre a sua escola, um pouquinho sobre... Divulga um pouco sobre o seu trabalho. Olha, vamos lá. Então, a minha escola se chama Beyond, que é além. E lá nós tentamos ir realmente além, né? É um além tanto na perspectiva do aluno quanto na dos professores. Então, do aluno, por que esse além? Que pelo inglês ele vai ter mais oportunidades no futuro. Vai, sim, a vida é diferente. Até o cérebro de alguém bilíngue é diferente. Até para os pais, assim, quer fazer um investimento na vida do seu filho? Coloque no inglês. Entendeu? Porque assim, é incrível as oportunidades que essa pessoa vai ter na vida por questão do inglês. E nós professores, né, a gente tenta realmente ir além do livro, ir além da gramática, proporcionar experiências, vivências na língua, né? Então, a Beyond, por enquanto, se encontra em Delfim Moreira, mas, como eu já falei, pretendo ter um curso online, né, da gente conseguir oferecer o curso para o maior número de pessoas possíveis aí desse Brasil, ou quem sabe do mundo, já pensou? Que legal, né? Então, assim, baby steps, a gente vai sonhando e tentar levar essa abordagem, né? Essa vontade de ir além para onde quer que a gente esteja e vá. Exatamente. Eu vou deixar o Instagram da sua escola aqui embaixo, porque você posta diquinhas também de inglês. Sou uma pessoa que também está em outro curso, tem diquinhas lá. E posta vários vídeos também, tirando algumas dúvidas de algumas coisas. Então, eu quero agradecer muito, muito, muito mesmo por você ter aceitado participar desse projeto novo que eu estou fazendo. Agradecer realmente muito que o seu papel como professor é importante na vida de todo mundo. Eu falo como estudante de enfermagem mesmo, que, né, a gente vê como que se não fossem os nossos professores que estão ensinando isso pra gente, a gente não ia ser um enfermeiro bom, uma enfermeira boa daqui uns 4 anos, né? Então, agradecer demais, que tomara que esse vídeo atinja o máximo de pessoas possíveis para conseguir influenciar, para conseguir as pessoas terem essa visão de um curso que socialmente é desvalorizado, mas a gente vê que faz toda a diferença na profissão de outras pessoas, que agora a sociedade aumenta de tamanho. Que nenhuma profissão é melhor que a outra. E cada uma é essencial no seu fazer. Então, agradecer demais. O Instagram da Rafaela vai estar aqui embaixo. Então, espero que vocês gostem muito. Não esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com quem que você goste. E é isso. Muito obrigado. Obrigada e sucesso para o canal. Tchau.